O pastorado feminino é bíblico? E se eu te disser que muitas pessoas têm ido a Cristo por meio da pregação de mulheres? Será que esses resultados, pessoas indo para Cristo por causa da pregação de pastoras, é o suficiente para nós dizermos que o ministério pastoral feminino é algo bíblico? Nesse vídeo eu vou te explicar o que a palavra de Deus fala acerca do pastorado das mulheres. E, inclusive, eu vou citar para você hoje um exemplo do próprio Moisés, que fez algo que trouxe resultado, mas que aos olhos do Senhor foi algo abominável. Foi algo, inclusive, que fez com que Moisés ficasse de fora da terra prometida. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e continuar tendo aí conteúdo para te ajudar a estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Uma coisa é fato, nós vivemos em uma época em que houve literalmente uma explosão de mulheres ordenadas ao pastorado feminino. Nós não podemos negar que muitas delas são extremamente capacitadas, as mulheres têm estudado, feito excelentes graduações em teologia, mestrado, doutorado, e para muitas pessoas, essas mulheres são vistas até mesmo como ungidas pelo Espírito Santo para que exerçam esse ofício pastoral. Nós temos aí, por exemplo, a figura da Camila Barros. Deus faz aliança contigo. Com quem você faz aliança é problema teu. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Mas uma coisa precisa ficar extremamente clara. A pergunta que eu fiz no começo do vídeo, se uma alma se entregar para Cristo valida o ministério pastoral de uma mulher, a gente precisa entender o seguinte. Almas não se entregam ao Senhor por causa de um pastor ou de uma pastora. As almas são entregues ao Senhor por conta da pregação do Evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, independente de ser um homem ou uma mulher pregando, as almas elas vão ao Senhor por conta da graça de Deus manifesta no Evangelho de Cristo. Só que o que nós precisamos tratar aqui não é sobre a eficácia da pregação, porque isso é assegurado pela palavra de Deus. O que nós precisamos entender é sobre o governo da igreja, a autoridade sobre a igreja. A Bíblia dá margem para que uma mulher exerça autoridade sobre as igrejas. Eu posso ir em uma congregação e uma pastora ela pode ser colocada como autoridade sobre a minha vida pelo fato de eu ser homem? Eu posso te assegurar, sem sombra de dúvidas, que essa realidade de mulheres sendo ordenadas à função pastoral, ao ofício pastoral, não é uma realidade bíblica. Então, para a gente começar o vídeo, ficar mais fácil de entender, como sempre eu quero dividir ele em 3 partes. No começo nós vamos falar sobre a ordem da criação, que é um assunto fundamental para entendermos esse aspecto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Depois nós vamos passar para as orientações bíblicas já no Novo Testamento, as normas, os pré-requisitos e tudo que a palavra de Deus fala no Novo Testamento. E por fim, nós vamos responder a pergunta, né? O que as mulheres podem fazer na igreja? Se as mulheres não podem ser pastoras, será que elas podem ser missionárias? Será que elas podem ser líderes de outras mulheres? O que uma mulher pode fazer na igreja? Eu tenho certeza que uma das respostas vai te deixar até chocado, porque é uma prática muito realizada nas igrejas dos nossos dias. E aí, para a gente começar, nós devemos olhar para o texto de Gênesis, capítulo 1. Na ocasião, o escritor nos ensina que Deus criou o mundo e na etapa final da criação do mundo, o Senhor determina a criação do homem. E ali o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus ele faz o homem, ele determina que este homem seria aquela pessoa que ia governar sobre toda a criação. Ia governar sobre os seres, sobre tudo aquilo que havia sido criado, cabia o governo ao homem. Tanto que em Gênesis 2, quando a criação do homem e da mulher são de fato detalhados, quando o Senhor diz que vai criar a mulher, ele fala isso acerca de uma necessidade do homem. Façamos a mulher porque não é bom que o homem esteja só. Ou seja, naquele momento que o Senhor constitui a mulher, que o Senhor coloca Adão no sono profundo e retira dele uma costela de quem ele iria fazer a Eva, é nesse momento que o Senhor está criando a sua mulher para que faça um auxílio ao homem, que ela seja uma auxiliadora idônea ao homem. Ela estaria ali complementando o papel do homem. Não numa posição inferior, não numa posição superior, mas ela seria alguém que estaria complementando a tarefa dada ao homem. Ao homem caberia o governo, à mulher caberia assistir o homem nessa função dada pelo Senhor. Não é algo menos importante, não é algo de menor valor, mas segundo a determinação do Pai, é dessa maneira que a economia da criação deveria acontecer. Homem governando e mulher assistindo. Se a gente apenas escuta as vozes masculinas, a gente cria uma igreja completamente aleijada, incompleta de realmente cumprir seu papel no mundo, porque a mulher ela é o quê? Aliada necessária. Ela era necessária no mandato cultural, ela é necessária na grande comissão. Sem a mulher a gente não consegue expandir o reino. Esse é o papel da mulher. Aliada necessária no reino. Isso é muito importante, porque nós vemos muitas linhas aí que são machistas, que querem depreciar o papel da mulher, que falam que a mulher cabe apenas ali ser um capacho, ficar em segundo plano.
Mas não é isso. Em momento algum a Bíblia nos dá margem para isso. Apenas cada um tem o seu papel e ao homem foi dada a obrigação de governar. Tendo dito isso e deixado tudo muito claro sobre as particularidades tanto do homem quanto da mulher no papel da criação, chegou a hora então de caminharmos para a segunda parte do vídeo, que é a questão do Novo Testamento. Como os autores do Novo Testamento, seja Jesus, seja Pedro, seja Paulo, tratavam essa questão do papel do homem e da mulher e também nessa relação dentro da igreja. Muitas pessoas dizem que Paulo era alguém machista, que ele proibia as mulheres de ensinar, falava que elas deveriam ficar caladas no culto, porque ele era alguém machista, misógino, não gostava de mulheres. Certamente o senhor reconhece o quão patriarcal e sexista a Bíblia é. Outras pessoas diziam até que esse papel do homem e da mulher, de governador, de autoridade, e a mulher de auxiliadora idônea, ficou apenas no Antigo Testamento. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está afirmando? Em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1, nós vemos que quando o apóstolo do Senhor vai lançar os alicerces, afinal de contas, essa era a função dos apóstolos, lançar os alicerces da fé para que a igreja do Senhor fosse construída em cima desses alicerces, nós entendemos que o apóstolo está reafirmando, ou seja, ele continua caminhando sobre aquela determinação que começou no Éden. Ele ordena que as mulheres continuem em submissão ao seu marido. E aqui surge um aspecto muito interessante, né? Nós vemos muitas igrejas aí, sobretudo neopentecostais e pentecostais, que têm pastoras, e em muitos cenários, essas pastoras governam não somente a igreja, mas também suas casas, mostrando que aquele papel ali já está completamente disfuncional. Glória a Deus. Viu, cobras rebeldes, cheias de veneno, língua bifurcada, terra seca. Mas uma coisa que é mais interessante ainda é que se você chegar em qualquer uma dessas pastoras que nós temos hoje em dia, se ela for de fato alguém sério no evangelho, alguém que tem uma compreensão bíblica verdadeira, e se você perguntar para essa pastora a quem o Senhor concedeu a autoridade e o dever de governar a sua casa, a própria pastora vai dizer, não, o dever de governar a casa é do homem, é do marido. Então assim, isso cria um problema que é o seguinte, poxa, lá em casa quem governa é meu marido, e na igreja quem governa sou eu? Como é que isso funciona? Como é que esse tipo de coisa se estabelece na prática? Não seria já a partir daí algo que é disfuncional, algo que já está fugindo do princípio da palavra de Deus? E se de uma outra forma eu estou congregando em uma igreja que tem pastora, sou um homem, a essa mulher, essa dita pastora, é concedido o papel de me governar? É concedido autoridade? É concedido essa prerrogativa de me governar como um homem? Será que isso não contraria já os aspectos criacionais da palavra de Deus? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 11, do verso 11 até o verso 13, depois que o apóstolo Paulo ele afirma sua apostolicidade no verso 7, ele fala, olha, sou um apóstolo do Senhor e por aí vai, ele determina, eu não permito que mulheres nem ensinem dentro da igreja e muito menos exerçam a autoridade de homem dentro da igreja. E aqui fica mais um pouquinho no vídeo, que tem mais um versículo aqui que muitas pessoas ignoram e por isso que nós vemos muitas mulheres sendo ordenadas ao pastorado feminino. Só esse versículo que nós vamos ler aqui daqui a pouco já seria suficiente para que todas as mulheres que hoje se chamam de pastoras ou que foram ordenadas ao pastorado, elas renunciassem, literalmente renunciassem à figura do pastorado feminino. Mas voltando ao texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, dos versos 11 a 13, o que Paulo está fazendo é apelar novamente para o aspecto da criação. Ele fala, olha, a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem e também não pode ensinar. Paulo não está apelando para a cultura. Paulo não está falando, não, que nós vivemos numa época preconceituosa, nós vivemos numa época machista. Não. Mais uma vez, ele está olhando, voltando os seus olhos para a criação do Senhor. Ele está voltando os seus olhos para o imperativo feito pelo Senhor, dado pelo próprio Deus. Só que aí nós vamos caminhar para a figura do próprio Cristo. Eu deixei aí para o final, porque muitas pessoas falam assim, não, eu tenho que descartar o que a Bíblia está falando, eu tenho que ouvir só o que Cristo fala. Muitas pessoas pensam isso, que o que vale na Bíblia é só aquilo que saiu da boca do próprio Jesus. Como se ele não tivesse constituído os apóstolos para falar em nome dele, para ensinar em nome dele, né? Paulo é um apóstolo, ele mesmo se um apóstolo, né? Mas se declarou é um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Mas vamos lá. Se alguém precisasse mudar esse entendimento, certamente seria Jesus. Só que o que nós vemos é que Jesus ele não faz isso. Jesus ele quebra muitos paradigmas da sua época. Ele se assenta para comer com mulheres, ele chama mulheres para poder participar do seu ministério.
As mulheres naquela época, de fato, elas tinham um papel assim de muito segundo plano no meio da sociedade. Só que Jesus ele quebra tudo isso. Ele interage com as mulheres têm um papel extremamente relevante no ministério de Cristo. Tanto que quando ele ressuscita, é uma mulher que ele aparece primeiro e encarrega ela de levar a mensagem para os seus apóstolos. Então, assim, se houvesse alguém para reinventar a roda, né, como nós dizemos, ou para reformar essa questão, ou eventualmente dar uma interpretação correta de algo que estivesse sendo feito errado, essa pessoa seria Jesus. Só que o que nós vemos é que quando ele chama os seus apóstolos, ele só chama homens. São todos homens. Por quê? Porque os apóstolos também exerceriam um papel de governo, também exerceriam um papel de autoridade. E Jesus ele se volta para o imperativo da criação. Isso cabe apenas ao homem. Se fosse o momento dessa interpretação ser transformada, certamente Jesus teria chamado uma mulher. Ele teria ali diversas mulheres que talvez, eventualmente, né, pudessem ocupar esse espaço, como por exemplo a sua própria mãe. Se Jesus fosse dizer que as mulheres agora teriam esse papel de governo, de autoridade, de ensino, ele teria, por exemplo, chamado a sua mãe, que os católicos tanto adoram. Falou que veneram, mas no fundo eles adoram, né? Então, assim, esse princípio, ele não subsiste até mesmo quando nós olhamos para Jesus. Será que nós vamos agora chamar Jesus de machista, de misógino, de uma pessoa que não amava as mulheres? Quando nós sabemos que isso é completamente o oposto, né? O que nós temos, quando nós analisamos o texto bíblico, eu sei que muitas pessoas, eu sei disso, gente, não tem como, porque nas conversas a gente vê, muitas pessoas vão querer brigar com o texto bíblico, vão querer torturar o texto bíblico, dar outras interpretações, mas não tem para onde correr. O pastorado é algo exclusivo do homem por conta do aspecto da criação. O que precisa ficar bem claro é que igrejas que têm pastoras não são bíblicas. E à luz da palavra de Deus, não existe nada que pese em favor de uma mulher ser ordenada ao pastorado. Agora, digamos que tudo isso ainda não fez sentido para você, que você continua defendendo que mulheres podem sim ser pastoras e que nada do que eu te falei até agora te convenceu. A Bíblia não proíbe a mulher de ser pastora. Existe um texto em 1 Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos falar a partir do verso 4, que é muito interessante, que reafirma a impossibilidade de uma mulher exercer essa função. Olha o que diz a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, pastor, presbítero, líder da igreja, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, cordial, inimigo de conflitos e não avarento. E, de novo, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Agora nós temos Paulo voltando a sua atenção para o governo da igreja, como nós acabamos de ver, e falando que a pessoa apta a exercer esse governo, essa autoridade, esse pastoreio, essa pessoa deve ser um homem casado com uma só mulher. E ainda vem mais. Mais uma vez o apóstolo Paulo aponta para o aspecto da criação, que essa pessoa governe bem a sua casa. Quem é dado governar a casa? O homem. Então, mais uma vez, fica extremamente claro que o pastorado deve ser exercido apenas por homens e jamais por mulheres. Porque aqui sempre nós devemos voltar para os aspectos da criação. Você se lembra que no começo do vídeo eu falei que havia um argumento definitivo que as pessoas ignoram e que se as pessoas levassem em consideração esse argumento, ninguém mais ordenaria mulheres ao pastorado e todas as mulheres que se dizem pastoras, elas renunciariam a isso, que é o correto a ser feito? Pois é, esse argumento definitivo, ele está num texto que nós já lemos, que agora eu vou ler o versículo que faltava. É 1 Timóteo, no capítulo 2. Eu quero ler com você de novo a partir do verso 11. Diz assim, olha, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Aí o argumento teológico da criação, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E aí Paulo acrescenta, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo está dizendo o seguinte, a primeira vez que alguém tentou inverter esses papéis, houve o início do pecado na humanidade. A mulher foi iludida. Quando a mulher tentou ensinar o seu marido, aí deu problema. Quando a mulher tentou assumir o papel de autoridade e de ensino do seu marido, foi nesse momento que o pecado entrou na humanidade. Então, por isso, por ter sido feito o homem primeiro e depois a mulher, e porque a mulher foi iludida pela serpente e não o homem, eu não permito a mulher que ensine e nem que exerça autoridade sobre o seu marido. Então, assim, para mim, é um texto-chave. Não deixa dúvida alguma de que o pastorado feminino, ele é um engano. Só que diante dessa situação, como eu disse, vai ter uma batalha com a Bíblia. Aí você vai ter que escolher. Se a sua igreja, caso você seja um pastor ou uma pastora que está vendo, vai caminhar diante de uma orientação bíblica, ou se a sua igreja
vai fazer concessões para o mundo. Ah, mas aí você pode dizer... Tem pessoas que estão entregando a vida para Jesus aqui na igreja, o método está dando certo, as pastoras estão pregando aquilo que os homens não estão fazendo. Será que o fato da performance, ou seja, os resultados estarem acontecendo, valida o ministério das mulheres? Nós devemos lembrar, por exemplo, que foi aquilo que eu falei no começo do vídeo, quando o povo estava peregrinando pelo deserto, a Bíblia vai dizer que o Senhor ordenou a Moisés que falasse com a rocha e a partir dali sairia água para saciar a sede do povo. A gente deve lembrar que no momento anterior o povo também estava com sede, começou a reclamar. Moisés consulta a Deus, Deus ordena que ele batesse com o cajado na rocha, Moisés faz isso e sai água. Só que nesse segundo momento, a Bíblia diz que Moisés ele se perturbou com a cobrança do povo, ficou ali ansioso, angustiado. Deus manda com que ele falasse com a rocha, mas Moisés desacata a ordem de Deus e insiste no procedimento de bater na rocha. Conclusão, quando Moisés bate na rocha, não sai água? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que sai água, as pessoas bebem e por aí vai. Ou seja, o método de Moisés deu extremamente certo, só que ele foi pecaminoso. Moisés bateu na rocha, saiu água, o povo foi saciado. Mas foi pecaminoso. Tanto foi assim que Moisés ficou de fora da Terra Prometida, ele não pôde entrar na Terra Prometida porque ele desobedeceu a Deus. Ele não honrou a Deus diante dos homens. Então muitas vezes talvez o que esteja nos faltando dentro das igrejas é preferir honrar mais a Deus do que essa cultura secular, que tenta impor à igreja do Senhor aquilo que ela deve fazer. Então o que eu quero te dizer com isso é o quê? Muitas vezes o método ele pode dar certo sim, mas ainda assim é algo pecaminoso, é algo contrário à vontade do Senhor. Então a gente tem que entender isso. Como eu disse no começo do vídeo, as pessoas se convertem a Cristo, elas entregam seus corações para Cristo, não é por conta da figura do pastor ou da pastora, mas pelo poder do Evangelho. Qualquer pessoa que abrir a Bíblia e ler essas palavras, seja uma criança, seja um adulto, uma esposa, um marido, qualquer pessoa pode sim, pela graça do Senhor, levar outras pessoas à conversão, mas é pelo poder do Evangelho. Só que aqui nós não estamos falando de conversão, nós estamos falando do governo da Igreja de Cristo, como Paulo bem falou em 1 Timóteo capítulo 3. E quanto ao governo da Igreja de Cristo, não resta dúvida nenhuma de que mulheres não podem ser pastoras. Agora, caminhando para a terceira parte do vídeo. Se mulher não pode ser pastora na igreja, não pode ensinar na igreja, o que as mulheres podem fazer então? Primeira coisa, aquilo que eu falei que ia chocar muitas pessoas, né? Que mais nós estamos vendo aí hoje em dia nessas igrejas neopentecostais e algumas igrejas pentecostais. A ordenação tanto de mulheres quanto de homens a um cargo de missionário. Gente, isso não existe na Bíblia. Eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa não, mas isso não existe na Bíblia. Missionário é todo aquele enviado a uma missão. Ninguém é ordenado a missionário na Bíblia. Todos os cristãos são missionários, têm a missão de levar o evangelho do Senhor. Então ordenar pessoas a missionário, isso é só nutrir ego de pessoas. É para que alguém se sinta importante na igreja, para que alguém seja reconhecido como um papel na igreja. E isso não existe, não tem base bíblica, tá? Mas então, o que as mulheres podem fazer na igreja? As mulheres podem fazer tudo aquilo que não for função de governo, que não for função de liderança. Elas podem instruir, por exemplo, outras mulheres. Elas podem instruir crianças. Elas podem servir nos mais diversos departamentos que a igreja tem. Hoje em dia as igrejas elas têm diversos departamentos, né? Departamentos que promovem ação social, ajuda social, departamentos que enviam pessoas para as ruas, para programas de evangelismo e por aí vai. Em todas essas áreas que não seja necessário exercer autoridade e ensino, as mulheres elas podem sim, tranquilamente se envolver, porque elas são um instrumento muito valioso nas mãos do Senhor. Como eu disse, a primeira pessoa a anunciar o Cristo ressurreto foi uma mulher, e foi anunciado aos apóstolos. Mas nós devemos entender que, embora muitas igrejas tenham colocado um glamour em cima desse papel pastoral, hoje nós vemos mulheres sendo ordenadas aí até mesmo a apóstolas, né? Então, assim, nós temos que entender que a Bíblia ela não muda. Os princípios do Senhor são atemporais. E se ele estabeleceu dessa forma, é porque ele deseja que dessa forma seja conduzido até o dia da volta do nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos estudos bíblicos, como nós fizemos aqui hoje. Por favor, clica no botãozinho compartilhar aí no YouTube e envie esse vídeo para mais pessoas. Certamente tem muitas pessoas e muitas igrejas que precisam dessa instrução bíblica. E a gente está aqui justamente para isso, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.